Vamos a mais uma análise de Alexandre Garcia sobre o aumento do PIB que foi alavancado graças ao nosso agro. O governo celebrou como se fosse uma vitória dele, mas nós sabemos que tudo isso se deveu graças aos esforços destes grandes heróis nacionais que são os agricultores, aqueles que fazem com que essa economia continue a crescer. Veja aí a análise de Alexandre Garcia, que diz que mesmo assim o governo não agradeceu a esse significativo aumento no PIB brasileiro. Vamos lá. Assessor de campanha de um candidato à presidência dos Estados Unidos, que disse: a economia é estúpido. Eu não quis usar a palavra estúpido, viu? Usei o título: é o agro, moço. E eu escrevi o seguinte: o PIB ficou acima da expectativa e o governo festejou como se tivesse sido o autor da façanha. Como se ele tivesse plantado, colhido, tomado financiamento, comprado fertilizante defensivo, dormido mal porque não choveu, acordar assustado porque viu praga na lavoura, ou porque viu o MST se aproximando. Não, o governo ficou aqui em Brasília. O presidente, o vice e o ministro da Fazenda vibraram como se fossem os goleadores e perderam uma excelente oportunidade de se aproximar do agro. Todos sabem que este governo não gosta do agro e que a recíproca é verdadeira. No ano passado, o presidente Lula chamou, lembro, aquela grande feira lá em São Paulo, chamou o agro de fascista, negacionista e mau caráter. O agro respondeu com um crescimento de 15,1%. 15,1% no ano passado, de acordo com o IBGE. Garantindo o resultado de quase 3% de crescimento do PIB no primeiro ano do terceiro mandato de Lula. Seria a chance para o presidente ressaltar a contribuição do agro para as exportações, as divisas que permitem importar, a garantia alimentar dos brasileiros e o orgulho de ajudar a alimentar o planeta. Não sei quantos a gente alimenta no planeta, tem gente que calcula em 1 bilhão e 600, outros ficam em 1 bilhão de pessoas, 900 milhões de pessoas, mas enfim, nós estamos contribuindo muito. E nós éramos importadores lá atrás, quando eu era já moço, nós éramos importadores de trigo, de arroz, não conseguimos dar conta aqui. Hoje não. Hoje a gente exporta e alimenta os outros. Enquanto o atual mandatário da nação ignora o agro e sequer agradece pelo aumento significativo do PIB brasileiro em razão do mesmo, o presidente que fechou o mandato passado se aproveita dessa ausência para se aproximar mais ainda do agronegócio. Foi o que aconteceu recentemente com a presença do ex-presidente em Não Me Toque, numa feira internacional de agricultura de precisão. Veja aí o que Alexandre Garcia fala sobre isso. Mas o governo calou-se e manteve a porteira aberta do agro para Bolsonaro, que pessoalmente, nessa terça-feira, confraternizou com a importantíssima Feira Internacional Expo Direto,
na capital da agricultura de precisão, Não Me Toque. Um nome bem simbólico para o ex-presidente. Bolsonaro não pediu para Lula não ir a esse evento marcante do agro, mas foi o fígado de Lula que omitiu o elogio merecido a quem fertiliza a terra com o seu suor e manteve distância. Manteve a distância do agro, manteve a distância de Não Me Toque, né? Ele vai onde está sob controle do governador, do prefeito, da empresa. Não há essa abertura. Ninguém. Não Me Toque foi muito mais que a população de Não Me Toque compareceu lá festejando o Bolsonaro. Ondas de gente. E ninguém foi levado de ônibus grátis, nem pensando que ia receber um sanduíche. Né? Foi desde Passo Fundo, onde ele desembarcou, até Não Me Toque. E é uma área de... Brizola nasceu por ali, nasceu em Carazinho, e os meus amigos gaúchos dizem assim, puxa, foi mais que o Brizola, porque o Brizola era o grande líder popular de esquerda lá do Rio Grande do Sul. Bom, teria sido por fidelidade ao MST, né, porque ele não vai porque quando é MST, maravilha, né? O STED ele acompanha até nas viagens. O vice Alckmin, que é também ministro da Indústria, do Comércio Exterior, amargou uma queda de 1,3% na indústria de transformação. Negativo. E 0,5% negativo na indústria da construção. Mas foi incapaz de ressaltar a importância do agro e sua agroindústria e o comércio exterior que ele gera, engordando o nosso balanço de pagamentos. Não falou. Pelo menos no dia seguinte desse anúncio, não falou. Eu escrevi aqui no dia seguinte. A grande festa do agro de precisão, moderníssimo, foi também uma festa para Bolsonaro e uma oportunidade perdida pelo governo atual, pelo presidente atual. Tá brabo com o agro, porque o agro vota em Bolsonaro, aí não vai, com medo de vaia, e continua separado de quem garantiu um saldo positivo do PIB. Se não fosse 15,1% do agro, né? A indústria puxou para baixo, a indústria da construção, indústria de manufaturado, serviço parece que deu 6%, mas foi o agro que puxou. E surpreendeu, inclusive, porque esperavam 2%, deu quase 3%. E o governo ainda tenta faturar, como se fosse gol dele. Né? E tem mais, né? O ministro da Fazenda falou como se tivessem sido os gastos públicos exagerados que geraram déficit e aumentaram a dívida pública, os fatores que estimularam o PIB de 2,9%. Ele chegou a falar nisso. O gasto das famílias e o gasto do governo estimularam. Chegou a se vangloriar dos resultados da inflação dentro da meta, omitindo que o responsável pelo esforço de proteger a moeda e o crédito ante um governo gastador é o Banco Central, felizmente autônomo e bem dirigido por Roberto Campos Neto. A propósito, o ministro poderia agradecer a Campos Neto por ter garantido o bom nome do Brasil na preparatória do G20 em São Paulo, com ministros de Economia e Finanças e com presidentes do Banco Central, porque Haddad causou perplexidade entre os estrangeiros com a antiga cantilena esquerdista de taxar os super ricos do mundo.
a ponto de não sair comunicado final para não ficar evidente a desconsideração com a proposta brasileira, que era o anfitrião. O governo deveria olhar com cuidado os números do ano passado. Prestem atenção. Os investimentos caíram de 17,7% do PIB para 16,5% do PIB, o que é preocupante, porque se não tem investimento, não há combustível para o crescimento. Assim como a poupança, essencial, diminuiu de 15,8% do PIB para 15,4% do PIB. E mais preocupante ainda foi a falta de chuvas na safra, para a safra 23-24, no Centro-Oeste, que é o maior produtor. A colheita de soja pode ficar 17% abaixo do previsto. Isso é previsão da AproSoja. Mas tem plantador de soja lá que me diz, é 30%. Não sei. Eu escrevi 17. Uma quebra a 17 já é uma quebra recorde, com consequências no milho, embora a safra excepcional do grão no Rio Grande do Sul, que deve dar uns 5 milhões de toneladas de milho. Soja e milho foram os principais autores dos 15,1% a mais do ano passado. O governo parece não saber que o Brasil se tornou, graças ao agro, o grande produtor da mais nobre energia do mundo, o combustível que move o corpo humano. Carnes, soja, milho, açúcar, sucos, café, frutas, além do álcool e do algodão, que saem de grandes produtores que também são agricultores familiares. É a ideologia que gera a incapacidade de reconhecer o mérito de quem entregou um PIB acima do esperado, a despeito do preconceito contra o agro e da insegurança jurídica e fundiária. De Brasília, Alexandre Garcia. É isso aí, essas são as notícias de hoje, comentadas aqui pelo brilhante jornalista Alexandre Garcia. Continue conosco, você que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like, comente, ative o sininho de notificações para aumentar o nosso engajamento. Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus, até logo.